No Palavras Cruzadas de hoje, eu vou falar sobre a importância dos livros, inclusive para a sociedade. O que é muito louco é que eu tomei conhecimento de uma análise que foi feita de como planejar prisões para os próximos 15 anos na Inglaterra. Eu estava lendo um artigo do The Guardian, que é um jornal britânico, e quem estava escrevendo esse artigo era um cara que é um autor britânico chamado Neil Gaiman. Ele participou de uma palestra em que se cogitou como planejar prisões nos próximos 15 anos, porque é uma coisa bastante lucrativa isso no setor privado, quando isso é possível. E um dos dados importantes era saber quantas pessoas ou quantas crianças de 10 a 11 anos não liam ficção. Não liam livros no geral, principalmente ficção. Você fala, o que isso tem a ver? Quer dizer que quem lê não tem probabilidade de parar na cadeia? Não, não é isso. Mas existe uma probabilidade maior daquela pessoa que não tem contato com o mundo ficcional. E ele faz um artigo gigantesco, principalmente sobre a leitura de ficção. Por que a ficção? O drama também pode ser ficcional, o romance pode ser ficcional. A ideia é ficção. Quando a gente não faz um fator histórico, né, isso aconteceu, o resto é ficção, de forma bem simplesinha. E a ficção, ela te leva a sonhar, a imaginar, a acreditar, a se transportar para uma outra realidade. E tudo isso faz um trabalho interno em você, de aceitar possibilidades, de acreditar em possibilidades. Ele cita, inclusive, que, por exemplo, enquanto você não tem enquanto você não se permite criar, se interessar por coisas diferentes, possibilidades diferentes, ele fala, olha ao seu redor. Tudo que você está vendo em algum momento não existiu. Paredes não existiam, cadeiras não existiam, a câmera que eu estou gravando não existia, o iPhone também não existia. Até que algum santo pensou nisso. Ele pensou nisso baseado em quê? Ele criou, ele pensou, ele imaginou. E isso é gerado pela vontade de conhecer o desconhecido, de ir atrás do inesperado. Eu sei que parece uma viagem muito louca, mas eu acho que nesse artigo que ele fez, que foi bastante longo, ele chama a atenção para a importância da ficção, que leva a você querer ler a página seguinte, saber o que vai acontecer depois. Você se interessa pelo que vem a seguir, você se interessa pelo futuro daquela história. E isso faz todo o engajamento com as possibilidades, com a história de outras pessoas. E isso é muito enriquecedor. Ele fala da importância das bibliotecas como um espaço de cultura e de crescimento, das próprias bibliotecárias. É um artigo que infelizmente está em inglês, quem quiser buscar, busca como Neil Gaiman, N-E-I-L, Gaiman, G-A-I-M-A-N, do The Guardian. Enfim, eu tô aqui com uma série de livros que inclusive fazem parte da história do Palavras Cruzadas e muitos deles são de ficção. A começar um da Agatha Christie aqui que eu já citei em 2 posts e vale muito a pena ler. Todos esses livros contam histórias fantásticas, algumas de ficção, outras nem tanto, e elas foram lidas por personalidades, pessoas famosas que eu entrevistei durante a história do Palavras Cruzadas. E elas podem mudar a vida das pessoas que as leem. Então é tão rico pensar como a leitura deveria começar nas nossas vidas desde criança, para incentivar isso para a vida adulta. É tanto livro que se você encarnar umas 10 vezes você não vai conseguir ler tudo. Então é tão importante que a gente incentive para que a gente possa ser um ser humano melhor. Acredite no que eu estou dizendo. Esse artigo do Neil Gaiman eu estou dando como muito uma pincelada em cima do que ele falou, obviamente, dando como exemplo para mostrar que sim, não é uma discussão minha, é uma discussão próxima, é uma discussão mundial da importância de se ler. Ainda mais hoje, que se lê título de artigo, mas não se lê artigo, se lê bobagenzinha no Facebook, tem coisas ótimas no Facebook, mas a gente está passando muito por cima das coisas, não está se aprofundando. Você lê um texto, mas você não digo você, mas eu digo, a molecada está lendo o texto, mas não está compreendendo o sentido das coisas. Então, ler faz esse exercício. Eu sei, eu me empolgo. Eu realmente quero que as pessoas leiam mais. E tem muita opção. Tem livro aqui que não me interessa, a mim, mas interessou as pessoas que leram. Pode interessar você, pode não interessar você. Se dê uma oportunidade. E o Palavras Cruzadas, aí fazendo propaganda, é uma forma de você conhecer, pelo menos na minha opinião e dessas pessoas que eu entrevistei, o que elas acham. Vai que você gosta, vai que você se interessa. Livro é uma escolha pessoal. História que você gosta, que você não gosta, você vai descobrir lendo. Divirta-se, conheça. E ficção realmente é uma parada que eu curto muito. Palavras Cruzadas pensativo dessa semana, mas vale a pena refletir. É um passo à frente. Beijo, até mais.